Saiu há instantes uma nota oficial do Ministério da Defesa tratando a respeito da avaliação que foi feita das urnas eletrônicas. A nota oficial diz o seguinte: o Ministério da Defesa informa que no próximo dia 9 de novembro, quarta-feira, será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação realizado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas. Conosco, cientista político da Arco Advice, CEO da Arco Advice, Murilo de Aragão. Murilo, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. A nossa entrevista já estava agendada. Obviamente eu ia perguntar sobre isso, mas a gente não tinha nota oficial ainda. O que dá para se pensar a respeito de um anúncio como esse, uma forma como foi feito um comunicado como esse, e uma situação que é hoje o assunto, né, de alguns dias já, a expectativa de, principalmente bolsonaristas, do que pode surgir dessa avaliação feita pelas Forças Armadas das urnas eletrônicas. Murilo. Boa noite, Felipe. Olha só, eu vejo a nota como um pré-anúncio, né, do que será apresentado no dia 9, e também porque se esperava que a apresentação desse relatório acontecesse antes do dia 9. Então, a nota vem nesse sentido. Agora, é evidente que, pelo caráter solene da nota, ela provoca um certo suspense a respeito do que vai ser, o que trará o relatório afinal sobre as urnas que foram auditadas pelas Forças Armadas. É um tema delicado, no momento que ainda muitas pessoas vão às ruas inconformadas com o resultado das eleições, e, evidentemente, temos que ultrapassar esse dia 9, espero eu que com tranquilidade, e que se tenha um relatório fidedigno e que nada de extraordinário aconteça. Felipe. Bom, Murilo, a situação envolvendo essa nota vai ser ainda no primeiro turno, fica depois do segundo turno, fica depois do anúncio oficial, é amanhã, é depois, e aí se falava entre hoje, chegou a ser anunciado por alguns jornalistas, amanhã. Amanhã tem as eleições de meio de turno nos Estados Unidos. E alguns grupos no Twitter, principalmente, estão dizendo o seguinte: foi em função disso, porque a eleição americana pode dar uma mudança de cadeiras lá, para os republicanos. Isso enfraqueceria Biden e aí teria uma repercussão em termos de América Latina, onde Biden, que não é um homem de esquerda, mas tem Kamala Harris na esquerda, e aí isso se propaga com vários governos de esquerda. Os Estados Unidos perderia, ele que está na centro-esquerda, nos democratas, perderia força. Você vê alguma possibilidade dessa relação? Acho que não, Felipe. É uma teoria da conspiração. Tá? Vamos imaginar que os republicanos ganhem a maioria no Congresso com essas eleições. Qual é o resultado prático com relação à fiscalização ou apuração ou auditoria das urnas no Brasil? Não é nenhuma. Eu acho que isso não tem nenhum problema. Agora, a auditoria, sim, ela pode trazer algum tipo de problema, ela pode estimular protestos ou ela pode até apaziguar a situação, transformando em fait accompli o que já é um fait accompli, um fato consumado, que é a eleição do presidente Lula. Agora, atribuir esse atraso a uma questão relacionada à eleição americana, eu acho que é uma forçação de barra, eu acho que não tem muito sentido não, Felipe. Certo que a gente terá mais 36 horas aí de especulação em cima de tudo isso. A gente não vai conseguir evitar. Bom, vamos lá. A qualquer momento será deve ser divulgada toda a equipe de transição do governo Lula, do lado do atual governo, o governo Bolsonaro. O chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, vai tratar do assunto, né? O que os investidores esperam desse novo governo que começa a ser formado? Bom, Felipe, há uma certa euforia por setores, né? Isso até se revela no comportamento do mercado, mas, ao mesmo tempo, há também uma expectativa com relação à formatação da equipe econômica, que é um tema muito importante, que muitos se preocupam
que não venha uma equipe econômica com credibilidade e consistência. Então, esse é o tema que realmente preocupa. Agora, entre, vamos dizer, agora e a equipe econômica, há também um debate sobre essa PEC da transição, que embute aí um pedido de recursos muito elevado e que também traz suspeitas e preocupações com relação à política fiscal do novo governo. Felipe. Essa situação envolvendo, e há pouco a gente falava com o Padovani exatamente sobre isso, né? Qual é o perfil, afinal? A gente se fala muito num perfil, remetendo ao primeiro governo Lula, Antônio Palocci, um político que tenha trânsito no mercado financeiro, coloca atrás dele uma equipe técnica, naquela época liderada ali pelo Marcos Lisboa, mas com outros nomes também de credibilidade. Isso serve para o mercado e para o investidor estrangeiro? Tem que ser alguém, nesse momento, em função de todas as dificuldades econômicas do mundo, né? Um mundo pós-Covid, um mundo ainda em guerra, uma situação fiscal complicada como essa que vive o Brasil. Tem que ser um técnico, tem que ser alguém economista que tenha uma importância lá fora, conhecido lá fora. Como é que funciona isso? Olha, essa expectativa varia de acordo com o tipo do investidor. É evidente que o investidor quer previsibilidade e credibilidade. Nomes testados, nomes que já foram observados pelo mercado, seriam muito bem-vindos, porque se reduz a imprevisibilidade. Agora, o modelo não está claro. Eu acho que o presidente Lula ainda não definiu qual é o formato da sua equipe econômica. Eu não vejo um problema de ter um nome político, desde que as propostas e a própria configuração da equipe tenha solidez e consistência para tratar com os desafios econômicos que serão grandes para o próximo governo. Enfim, então essa é a questão. Quer dizer, há uma preferência para alguns nomes mais conhecidos, mais testados pelo mercado, e há um debate interno dentro do PT sobre que modelo adotar. Isso ainda vai demorar talvez alguns dias. A gente está em plena COP27, está iniciando, né? Mas a gente já está em plena COP27. O Brasil está sendo observado mundo afora, além da equipe econômica e de Ministério de Meio Ambiente, porque esse é um assunto, ESG, a pauta ESG está em todos os momentos nessa configuração das empresas, dessas negociações. Ministério da Economia, planejamento que deve ser recriado, Banco Central se sabe que vai continuar Roberto Campos Neto. Está se olhando para onde mais? Para a indústria e comércio, para meio ambiente? O que os estrangeiros querem saber quando consultam vocês na Arco Advice? Bom, em primeiro lugar é a questão da política econômica, sim, dos desafios fiscais, de como pagar as promessas de campanha, aumento de salário mínimo, isenção de impostos, prorrogação do Auxílio Brasil, enfim, todas essas questões têm uma repercussão fiscal importante. E tem que se ver se, eventualmente, se tratará também de aumento de impostos. Então, toda essa configuração econômica é importante. A questão ambiental, sem dúvida, muito importante também, porque se refere diretamente à imagem do Brasil, em especial na Europa, onde a questão ambiental tem uma grande importância política. Então, se observará, sim, qual é o desenho da equipe que vai tratar no meio ambiente e a interação com essa economia ESG, que é muito importante também. E o outro setor que os investidores olham com atenção é a questão do agronegócio, porque realmente é a força, né, motriz da economia brasileira e tem uma importância muito grande para o mundo, porque somos um dos maiores produtores de alimentos do planeta. Então, tudo isso leva o investidor a querer saber. E, por fim, para não ser exaustivo, a questão da governabilidade. Como vamos conciliar, como o Brasil vai conciliar um governo de centro e esquerda com um Congresso de centro-direita. Então, essas são questões que são objeto de perguntas sempre para nós, Felipe. Antes da gente avançar sobre essa questão, um governo de centro para a esquerda com o Congresso de centro para a direita, deixa eu só pegar mais um gancho. Quando as pessoas pegam e conversam com você, você usa o exemplo de 2002, 2003, olha, naquele momento Lula buscou fora dos partidos Furlan, Roberto Rodrigues, para exatamente tocar essas outras agendas, né? A agenda com o empresariado, a agenda com o agro. Isso é lembrado ainda e há uma expectativa de que isso se repita, já que esses ministérios serão recriados, no caso, agricultura não, mas no caso, indústria e comércio, se dá como certo que será recriado?
Bom, a questão é que provavelmente o Lula vai ser um Lula 4, né? O Lula 3, vamos dizer assim. Eu diria 3 porque houve ali um período da Dilma Rousseff, onde o Lula não tinha a influência que talvez desejasse ter no comando da economia, mas, enfim, o governo do PT tinha uma direção. Acho que a direção que vem aí, e os investidores esperam, é uma direção diferente, que vai se basear em credibilidade e previsibilidade, principalmente pelo fato de que a equipe econômica, em parte, já está sob o comando de um Banco Central independente, pelo fato também de que hoje temos reservas abundantes, diferentes de 2002, e também porque o presidencialismo, que era muito forte em 2002, 2003, perdeu potência e hoje divide o poder com o poder legislativo. Então, este panorama, essa topografia política do Brasil é acompanhada com atenção. E o investidor sabe, ele tem informação, ele procura saber, ele procura entender o balanço de forças no Congresso, ele procura entender o ativismo do judiciário, né, a judicialização da política. Todos esses fenômenos que estão todos os dias, né, na política brasileira são observados, sim, com atenção, Felipe. Entendem esse ativismo do judiciário brasileiro? Eles te consultam muito sobre isso. Que história é essa? Porque, afinal de contas, transcende, né, aquilo que a gente esperava ali de decisão. E a gente tem aqui uma situação diferente de outros países, onde a gente, se passar na rua um ministro da Suprema Corte em um país de primeiro mundo não, de qualquer nível, me parece, não vai ser tão conhecido quanto os nossos. Os nossos são meio popstar, né? Hoje provavelmente todo mundo sabe os 11 ministros do Supremo e não sabe ainda os 11 que vão ser escalados pelo Tite na Copa do Mundo. Agora, exatamente. A questão da importância do Poder Judiciário na política brasileira não é nova, ela vem desde o Mensalão, desde 2005, quando se inicia o processo do Mensalão. Então, há uma tradição no Brasil, já de alguns anos, né, de forte presença do Judiciário no debate político. Até mesmo, e na maior parte do tempo, provocada pelo próprio mundo político, que, inconformado com alguma decisão do Congresso Nacional, termina recorrendo ao Supremo para que se decida. Então, no fundo, não há questão relevante aprovada no Brasil, política pública relevante aprovada no Brasil, no Congresso e sancionada pelo presidente da República, que não termine sendo revista, pelo menos em parte, no Poder Judiciário, porque é uma provocação dos próprios políticos que buscam sempre a última instância, como se o Brasil fosse um país tricameral, com 3 câmaras legislativas. O outro aspecto que também acompanha é o ativismo, que é o Poder Judiciário agindo de maneira proativa em questões de sensibilidade política. Como se viu durante a campanha, um estranhamento com relação à conduta do TSE em relação a veículos de imprensa. Isso teve uma repercussão, principalmente nos meios culturais, acadêmicos, de lá de fora, vendo um ativismo do judiciário. Isso não é comum nas grandes economias do mundo, mas é típico do Brasil. E o Brasil tem um sistema político próprio, específico e peculiar, Felipe. Perfeito. Bom, para fechar, só vou voltar a essa questão do como é que você está explicando para o mundo exterior, né, um Congresso de centro-direita, um governo eleito de centro-esquerda, o que se esperar, né, dessas votações. Algumas já começam, inclusive, essa semana, que interessam, que vão repercutir lá na frente. Bom, Felipe, eles entendem que o Brasil é um sistema semipresidencialista de fato, né? Porque há um poder muito grande do Poder Judiciário, do Legislativo, na definição de políticas públicas do Brasil. Então, a configuração do Congresso, o poder do Judiciário e um presidente eleito para uma maioria pequena, indicam que o Brasil navegará com bases de consenso, com bases de entendimento, com bases de acordos que visem superar os desafios. E também entendem que é uma sociedade que tem hoje uma vocação para acompanhar a política crescente. Isso também é interessante, porque há muitos grupos organizados que são importantes politicamente e que têm poder de influência. Então, não há uma expectativa de que uma ideologia ou uma ideia
ideia, ou um mecanismo, ou um programa seja imposto à sociedade, e sim que tenhamos uma situação de consenso. E, nesse sentido, o presidente Lula é muito experiente, participou de muitas negociações, sabe que terá que ter apoios de partidos que não comungam com o ideário do PT, mas que ele vai buscar para ter a governabilidade. E, mesmo assim, não será um apoio em conteste, ele será questionado, terão agendas que vão ser disputadas, agendas que não unificarão maiorias, que ficarão pelo meio do caminho. Enfim, é um modelo que o investidor entende que é de consenso, é uma sociedade que funciona na base do consenso, e isso deverá prevalecer, e é a expectativa que os investidores têm em relação ao Brasil hoje, Felipe. Murilo, obrigado mais uma vez por colaborar conosco aqui para entender o que os investidores lá de fora estão olhando e estão demandando vocês aí na Arco. Abraço, até a próxima. Obrigado, um abraço.